Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. 3 joias, 3 tesouros budistas: Buda, o ser iluminado; Dharma, a lei verdadeira; e Sangha, a comunidade que vive em harmonia. Eu hoje queria comentar com vocês um pouco um trabalho importante de um mestre chamado Yasutani Roshi. Ele foi um dos professores do meu professor nos Estados Unidos, e ele deixou um trabalho muito interessante que chama 8 Aspectos do Budismo. É um livro, nós temos esse livro na comunidade para quem se interessar, e o capítulo que nós até colocamos no nosso jornal para esse trimestre se chama Natureza Buda. O que é a natureza Buda? Como se manifesta? Existem várias histórias sobre isto. Um monge que pergunta ao mestre, um mestre muito conhecido, o mestre Josho, ele acha que a natureza Buda é alguma coisa sagrada e que esse sagrado fica num altar, num lugar puro. E ele pergunta ao mestre: o cão tem natureza Buda? Lembrando que o cão na China, daquela época, século VII, VIII, era um bichinho sujo na rua, né, que comia restos humanos. Então, aquele que é chamado imundo, o sujo, tem natureza Buda? E o mestre, em vez de dar tantas explicações sobre isso, apenas diz para ele: mu. É como se fosse uma fala que cortasse o pensamento dualista entre o que é puro e impuro, o que é bom e mal. Quando nós falamos de natureza Buda, nós falamos sobre tudo que existe. E é isso que Yasutani Roshi fala nesse texto, é muito bonito. Ele diz assim, no Parinirvana Sutra, que é o último ensinamento de Buda, o ensinamento que ele fez antes de morrer, Shakyamuni Buda disse: todos os seres têm natureza Buda. Todos os seres, tudo que existe. Não apenas seres humanos, mas animais, plantas, objetos inanimados. Natureza Buda é outro nome para todas as existências neste mundo. Todos os seres contêm natureza Buda, é o mesmo dizer que não há diferença entre uma pessoa branca e uma pessoa negra, entre homens e mulheres, todos com equidade. Têm a natureza Buda. O mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem no Japão, que viveu no século XIII, ele dá um passo adiante, ele diz assim: todos somos a natureza Buda. Não é que nós temos em algum lugar alguma coisa preciosa que está no lado direito ou esquerdo do cérebro. Todo o nosso ser, todas as partículas do nosso corpo, todas as partículas que compõem a vida do universo são a manifestação do que nós chamamos de natureza Buda. E perceber isso, entrar em contato com isto, nos modifica interna e externamente. Nos modifica a perceber que tudo aquilo que nós sentimos, pensamos e falamos está incluído nessa natureza Buda. Entretanto, se eu não entro em contato direto, se eu não tenho a experiência dessa natureza Buda, eu fico cheio de problemas, de discriminações, de preconceitos, de tristezas, de incompreensões. Mas quando eu sou capaz de penetrar o que a gente chama de essência do ser, percebemos que estamos interligados a tudo e a todos, e que tudo é esta natureza Buda se manifestando. Yasutani Roshi comenta: meu professor, o professor dele, chamado Harada Roshi, sempre desenhava um círculo no quadro negro no início das aulas e dizia: o universo é uno, um grande círculo, sem dentro nem fora. O terceiro ancestral do Dharma, um mestre chamado Ganti, escreveu numa obra importante que se chama Acreditar na Mente, dizia: é perfeita, sem nenhuma deficiência e sem nada supérfluo. Nada extra, nada falta e nada sobra. Isso é a explicação da natureza Buda. Às vezes nós falamos: puxa, eu queria ser diferente, eu queria que aquela pessoa fosse diferente, se o mundo fosse diferente, se as pessoas não fossem como elas são.
de repente você percebe que as pessoas, sendo como elas são a manifestação dessa natureza Buda. Porque não é fixo, não é permanente. E alguns de nós aprendemos a entrar em contato com a essência do ser e aprendemos a acolher e reconhecer em cada pessoa um aspecto do sagrado. É diferente, não é? De achar que eu sou sagrada, você não é sagrado. Não, cada ser que encontramos é a manifestação do sagrado. De alguma forma está nos dizendo alguma coisa. Alguns até nos dizem como não devemos ser. Nós vemos alguma coisa que achamos que não é agradável, que não é eficaz, e você diz, puxa, eu preciso me esforçar para não ser desta maneira. E não que eu tenho que lutar contra, que eu tenho que brigar, que eu queira destruir. Eu preciso compreender e acolher, porque tudo incessantemente está num processo de transformação, de mudança. Não há nada fixo, nada é permanente nesta existência. Você aprecia a impermanência na sua vida? Esse professor, Yasutani Hiroshi, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele é um homem que chegou até mesmo a participar de algumas batalhas. Naquela época, quase todos os monges foram à guerra, né? Eles eram convocados. E ele volta desta guerra muito determinado que o zazen, que é a prática da meditação, é um caminho de libertação. Não só ele, mas houve também um outro grande, chamava Kodo Roshi. Este Kodo Roshi é um monge japonês. Ele foi à guerra, ele se feriu, e quando ele volta da guerra, ele viaja pelo país todo, ensinando as pessoas a prática do zazen, da meditação sentada, dizendo, este é o caminho da libertação e da paz. Porque quando você encontra dentro de você a sua própria natureza Buda, quando você percebe que a sua natureza não é diferente da natureza de outros seres, de outras formas de vida, você não tem nada pelo qual matar ou morrer. Isso é o caminho da paz, isso é o caminho do respeito à vida e à diversidade. Então foram dois monges muito importantes no Japão e importantes para todos nós, porque os ensinamentos deles foram transmitidos. Imagine que ambos saíram do país que foi completamente bombardeado pelos Estados Unidos, foram para o país que seria do inimigo, que é os Estados Unidos, para difundir o Dharma, os ensinamentos de Buda, com a crença, a esperança e a certeza de que esses ensinamentos podem modificar o ser humano e fazer com que eles escolham caminhos que não sejam de violência. Yasutani Hiroshi diz isto: do ponto de vista budista, tudo é vida. Ou podemos dizer, tudo nada mais é que a vida sendo denominada natureza Buda. Assim é dito, todas as existências são a própria natureza Buda. Não é interessante? A gente acha que está em algum lugar muito sagrado. Havia um monge também na China antiga. Esse monge chega para o mestre e diz, eu quero muito encontrar Buda, onde está Buda? E o mestre diz para ele assim, está naquele pedacinho de bambu que nós usamos para nos limpar quando vamos ao banheiro. O monge, não é? Porque a gente pensa que quando fala do sagrado, ele está separado do resto do mundo. Esse sagrado está manifesto em tudo. No banheiro, no chão, naquilo que você pode chamar que é impuro, porque na verdade não é impureza. Percebe que toda a lama, todo o lodo, tudo o lixo que nós jogamos muitas vezes assim nas plantas, eles vão se tornar adubo, fertilizantes, para que surja essa flor de lótus, que é a flor da pureza, em cima de cada qual está um ser iluminado. Então pare de reclamar da vida. Pare de reclamar do seu vizinho, da sua esposa, do seu marido, da sogra, dos filhos, do seu chefe, do subalterno. A gente tem tantas reclamações, não é verdade? Perde tanto tempo divagando e pensando nos erros dos outros.
mas perceba os seus próprios erros e corrija, não que seja uma coisa assim medonha, que fique batendo em si mesmo e dizendo eu não presto, eu erro demais, eu preciso mudar. Não é isto. Essa mudança acontece, ocorre suave, profundamente, quando você se entrega verdadeiramente à procura da verdade, à procura do caminho. Existe um caminho, existe um lugar de salvação, existe um lugar de paz e tranquilidade, que chamamos de Nirvana, que é o encontro seu com a essência do seu próprio ser. Não alguma coisa exterior a você, mas que não tem dentro nem fora. E você se percebe a vida da Terra. E cada criatura que você encontra é essa manifestação dessa extraordinária existência que agora temos que compartilhar aqui no planeta Terra. E a Zutani Roshi também faz uma analogia muito interessante com um ator. Ele diz assim: no mesmo palco, um grande ator pode atuar às vezes como um mendigo e às vezes como um homem muito rico. Não importa que tipo de pessoa ele represente, seu valor será o mesmo. Ele é sempre um círculo perfeito. Veja, o bom ator, a boa atriz, não aparece como eu estou representando, mas o personagem que está representando é que se manifesta e que se torna vivo. Isso é o bom ator, a boa atriz, né? Não tem o seu imprint, eu, ator, estou aqui. Pelo contrário, eu, ser humano, eu, ator, desapareço e o personagem que eu represento é que se torna presente. E o ator pode representar personagens de todos os tipos. É interessante ver isso, que às vezes algumas atrizes de novela que representam papéis de pessoas malvadas, que fazem ruindades, né, são insultadas na rua. E elas dizem assim, mas não, escuta, é o personagem, não sou eu. Eu aqui caminhando na rua, eu não sou o personagem. Na novela, eu represento a maldade. Por quê? Para que as pessoas vejam que a maldade existe e que não copiem. Não vamos copiar aquele papel feio, maldoso, né? Mas a pessoa em si, o ator, ele não é mau. E assim como também aparece aquele que é o bom, a pessoa bondosa, que está sendo vítima na peça, então todo mundo vai lá, agrada e tal. Mas ela também não é a vítima. E às vezes nós nos surpreendemos quando vemos esse ator, essa atriz, sendo entrevistado num outro programa, em que ele não é mais o personagem. E você fala, nossa, mas é diferente. Não é aquele personagem, né? E isto é o bom ator. Mas você sabe que na vida nós somos atores de papéis muito diferentes que representamos em cada lugar. Num momento nós somos pai ou mãe, no outro somos filho, irmão, primo, tio. Para cada um desses personagens nós respondemos de uma forma diferente. No local de trabalho, com amigos, na intimidade dos seus relacionamentos, nós não somos sempre os mesmos do mesmo jeito. Isso seria impossível, porque as solicitações são diversas. E nós apreciamos que existe alguma coisa que pode permear tudo isto, que é uma vida ética. Olha só, quais são os princípios que fazem você viver. Por que regras você alinha ou você afina o seu instrumento? Qual é o diapasão? Qual é aquele instrumento que ajuda você a afinar o seu instrumento, para que você possa ter harmonia? Harmonia musical, harmonia na sua vida, nos relacionamentos, na sua mente, na maneira de pensar. Eu sigo os ensinamentos de Buda. Eu sigo os ensinamentos de não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. O que você segue? Observe, pense, escolha. Quais vão ser os parâmetros que vão guiar você nesta caminhada extraordinária da existência humana?
Hoje eu estou falando um pouquinho de Yasutani Roshi, que foi um mestre zen japonês, que foi várias vezes para os Estados Unidos, foi professor do meu professor de ordenação. Foi o primeiro livro que eu li, não era um livro, era uma apostila, que chama 8 Aspectos do Budismo, deste professor Yasutani Roshi. E quando eu cheguei no Zen Center de Los Angeles, que eu era uma iniciante, e eu fui morar na comunidade para poder estudar melhor, compreender melhor o Dharma, era a primeira apostila que nós líamos juntos. Líamos juntos com um jovem monge, que também era um noviço. E era interessante quando falava sobre o que é a natureza Buda, do que nós estamos falando, dessa natureza iluminada que está presente em toda parte. Ele dizia, é uma coisa interessante, que é como se fosse, vamos imaginar que o universo todo fosse de ouro, e este ouro pode ter forma de gente, de bichinho, de planta, mas a essência é a mesma. Isso é o que a gente chama de natureza Buda. A essência da vida é a mesma. Não estamos falando da matéria exatamente, né? Mas de alguma coisa pela qual a matéria é formada. Essa base de tudo é o que nós chamamos de natureza Buda. E ela é neutra, ela não é nem boa nem ruim, mas você pode observar que todas as possibilidades ali estão contidas. E das possibilidades daquilo que você faz são as causas e condições que você cria e cujos resultados vão recair sobre você, sua família, as pessoas com quem você se relaciona e o mundo. Logo, uma das coisas muito importantes é saber que tanto no budismo e o Zen budismo, nós nos consideramos responsáveis pela nossa vida e pela vida das pessoas que nos cercam. Somos corresponsáveis pela realidade que estamos vivendo. Você é. Se a sua vida não está bem, o que você faz para que ela fique bem? Que caminho você procura? Eu ofereço um caminho de meditação, um caminho de conhecimento de si mesmo, um caminho de aprofundamento na essência da mente, para que você perceba que estamos todos interligados, interconectados, que somos a natureza Buda, que somos a vida da Terra. As pessoas que possam, se você tem interesse em participar da comunidade, de aprender meditação, há aulas práticas aos sábados, às 18 horas e domingos, às 11 horas da manhã. São todos e todas muito bem-vindos. É uma aula prática de meditação. Como sentar, como meditar, como entrar em contato com a sua respiração, como conhecer a mente humana. A nossa mente é extraordinária e, ao mesmo tempo, mal a conhecemos. Então, entrar em contato com aquilo que você é. Este livro que eu estou falando chama 8 Aspectos do Budismo. Nós transformamos essa planilha que tinha, fizemos desse um livro que temos lá na comunidade. Você é bem-vindo a qualquer momento de telefonar, passar por lá ou pedir. Pessoas que estão à distância, pode ser enviado pelo correio. Então, sinta-se à vontade de aprender um pouquinho mais sobre você. Não é que você vai aprender sobre o budismo exatamente. Eu acho que o budismo é um caminho que nos leva para esse conhecer a si mesmo. E conhecer a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. Esquecer-se de si mesmo é ser iluminado por tudo que existe. Cada circunstância é uma oportunidade de descobrimento, de aperfeiçoamento. Como um cientista, que você vai observando a sua mente, as suas reações ao mundo, a mente das outras pessoas, as reações ao mundo, e a gente faz escolhas, sabia? Nós podemos fazer escolhas. Há elementos mágicos. Não é tudo pré-determinado, não. Você está construindo a realidade a cada dia. A sua escolha de hoje, de ligar aqui na Rádio Mundial, de assistir este programa que se chama Momento Zen, para que você tenha são poucos momentos, são 25 minutos. Em 25 minutos é um tempo ideal de meditação, para que você possa silenciar, ouvir em profundidade, respirar conscientemente, alongar a coluna vertebral e a cervical, sentar-se de maneira adequada e observar como está respirando, para que esteja absolutamente presente no agora, no aqui
E quantas possibilidades existem. Algumas pessoas explicam a natureza Buda dizendo que todas as existências são perfeitas como são. Essa perfeição é demonstrada como um círculo. A perna de uma garça é comprida e perfeita em sua extensão, enquanto a perna de um pato é curta e perfeita em sua altura. Perfeição não significa que deveríamos tentar encurtar a perna da garça ou encompridar a perna do pato para transformar cada uma delas de acordo com a nossa noção de uma aparência agradável. O real significado da perfeição é que as coisas são perfeitas como são. Uma pessoa alta é perfeita sendo alta, uma pessoa baixa é perfeita sendo baixa. Uma pessoa negra é perfeita como é, e uma pessoa branca é perfeita como é. O elefante é perfeito como é, a formiga é perfeita como é. Uma formiga não pode fazer as coisas que um elefante pode fazer, mas o elefante também não faz as coisas que as formigas podem fazer. Não há nenhuma razão para uma pessoa rica ser arrogante por ser rica, nem há razão para uma pessoa pobre sentir-se inferior. Ambos perfeitos como são. E nenhum deles está num estado permanente. Perceba isto, né? Perceba que nós, seres humanos, quando nós falamos de riqueza ou de pobreza, não é um estado permanente. Quantas pessoas perdem suas riquezas e quantas pessoas que nada têm acessam a bens materiais. Mas o que eu falo de mais importante é que nós temos que acessar a esses bens que podemos chamar de espirituais. A esses ninguém pode tirar de nós. Acesse. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.